Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, nosso vídeo de ontem, nós ficamos ali, faltou um finalzinho, das referências do capítulo 9 de Romanos, E nós concluímos hoje a leitura completa do capítulo 9, E eu quero fazer nesse momento aqui um vídeo curto, bem curtinho, relativo a onde ficou faltando o final das referências, porque amanhã, em nome do Senhor Jesus, eu estarei fazendo uma leitura do capítulo 9 inteiro, e em seguida eu vou fazer como sempre, eu comecei a fazer e quero fazer sempre daqui para frente, uma leitura corrida, das referências, para facilitar o entendimento, porque aí eu faço uma leitura corrida, sem as interrupções, e eu farei uma leitura única do capítulo inteiro nas referências, tá bom, irmãos? Mas vamos fechar aqui o finalzinho que sobrou de ontem. Nós esbarramos ontem aqui, aleluia, Pai, louvado seja Deus. Endurece a quem quer. O endurecimento do coração de Faraó, no versículo 17, às vezes é atribuído a Deus. Por que é atribuído a Deus, irmãos? Porque muitas vezes o próprio Deus, falando para Moisés, está lá em Êxodo, bem no comecinho, vou dar as referências aqui agora, Deus endurecia o coração de Faraó, era propósito de Deus que Faraó negasse a saída do povo de Israel do Egito. Isso é claro na mensagem, vou trazer a mensagem qualquer dia, mas aqui para os irmãos entender. Deus propositadamente endurecia para Faraó falar não para Moisés. Moisés ia com os anciãos diante de Deus, diante de Faraó, pedia a saída do povo de Israel para o Faraó liberar. E cada vez que Faraó dizia não, ainda que era com o propósito de Deus, Deus é que fazia Faraó falar não, a coisa, aquele pedido, aquela demanda de Moisés ia ganhando corpo, mais pessoas tomavam conhecimento, mais pessoas ficavam sabendo. E quanto mais pessoas ficam sabendo do acontecimento, mais o nome de Deus era e é glorificado. Por isso que a referência fala que muitas vezes era propósito de Deus, às vezes era do próprio Faraó. Mas Deus fazia isso sempre que ele queria prorrogar, e Deus fez prorrogar quantas vezes ele quis, até o Egito inteiro tomar conhecimento dessa situação. Exatamente para que tornasse grandioso. É como a divulgação de um evento qualquer, um evento artístico que vai ter, artístico ou religioso, qualquer tipo de evento que vai ter numa cidade. Ninguém está sabendo ainda, só os promotores. Aí começa a fazer a divulgação, começa a divulgar nas emissoras de rádios, nos jornais, nas redes sociais, e a coisa toma uma dimensão muito grande, E Deus tinha esse propósito de tornar-se o maior acontecimento da face da terra. Exatamente assim foi, assim fez, e assim é, Então aqui as referências que nós esbarramos ontem, Endurece a quem quer. O endurecimento do coração de Faraó, verso 17, às vezes é atribuído a Deus. Êxodo, capítulo 4, versículo 21. Êxodo, capítulo 7, versículo 13. Êxodo, capítulo 9, versículo 12. Êxodo, capítulo 10, versículo 1. Êxodo, capítulo 10. Êxodo, capítulo 11, versículo 10. Êxodo capítulo 14, versículo 17. E noutras ocasiões, ao próprio Faraó, Aqui era Faraó. Êxodo capítulo 7, versículo 22 ao 23. Êxodo capítulo 8, versículo 15 ao 32. Faraó, cujo coração já estava em oposição a Deus, recebeu o devido julgamento da parte de Deus. Quando o Faraó resistiu à vontade de Deus, a resposta de Deus foi endurecê-lo ainda mais. Ou seja, novamente aqui propósito de Deus outra vez. Ver em Êxodo, capítulo 7, versículo 3, nota. Sendo assim, o endurecimento do coração de Faraó
não foi uma ação arbitrária a Deus, pois ele agiu segundo o seu princípio justo de endurecer todos aqueles que o rejeitam. Confira em Romanos capítulo 1, versículo 21 ao 32. Romanos capítulo 9, 21. Não tem o oleiro poder sobre o barro? Né? Porque Deus diz no capítulo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro para desonra? Né? Ou seja, o homem é criado por Deus. O homem é criatura de Deus. Né? Então, de um mesmo pai com uma mesma mãe, né, Deus faz uns para ser vasos de honra, grandes servos de Deus. E outros para ser vasos para desonras, né, que não quer nem ouvir falar de Deus. Nascido na mesma casa, no mesmo lar, na mesma família, do mesmo pai, da mesma mãe, mas são pessoas completamente diferentes. Assim Deus afirma aqui nesta palavra, né? Nessa palavra. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Paulo está argumentando sobre o direito de Deus de usar certas pessoas para realizarem seu próprio seu propósito redentor. Né? Paulo está argumentando sobre o direito de Deus de usar certas pessoas para realizarem seu propósito redentor, sem ter que dar explicações a ninguém. Muitas vezes numa igreja, irmãos, né, velhos convertidos, não têm os mesmos dons espirituais que os novos convertidos. E começam a murmurar, achando que por ser mais velho convertido, está há mais tempo na igreja, merecem, né, mais honra do pastor, da igreja e do próprio Deus. Como ele chegou primeiro, eu acho que ele deveria ser primeiro, né? E Paulo aqui está mostrando exatamente isso, que não é dessa maneira, né? Deus capacita quem quer, usa quem quer, quando quer, na hora que quer e como quer. É simples assim. O homem é homem e Deus é Deus. Não tem o oleiro poder sobre o barro? Paulo está argumentando sobre o direito de Deus de usar certas pessoas para realizarem seu propósito redentor, sem ter que dar explicações a ninguém. Primeiro, não devemos interpretar essas palavras julgando que Deus não se serve de princípios morais inerentes ao seu próprio caráter santo. Vou repetir. Não devemos interpretar essas palavras julgando que Deus não se serve de princípios morais inerentes ao seu próprio caráter santo. Ao lidar com indivíduos e nações, Deus se rege na sua natureza, não pela vontade humana, mas pelo seu amor. João, capítulo 3, versículo 16. Misericórdia, Salmos 25, versículo 6. Integridade moral e compaixão, Salmo 116, versículo 5. Segundo, aqueles que interpretam os versículos 6 e 29, no sentido de Deus arbitrariamente escolher certas pessoas para a salvação de outras, para a destruição, entendem erroneamente este trecho, ver o estudo, eleição e predestinação, página 1808. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vou repetir, né? Aleluia, Pai. Segundo, aqueles que interpretam os versículos 6 e 29, no sentido de Deus arbitrariamente escolher certas pessoas para a salvação de outras, para a salvação, e outras para a destruição. Escolher umas para a salvação e outras para a destruição. E outras
para a destruição. Entendem erroneamente esse trecho. Verso. Ver o estudo, eleição e predestinação, página 1808. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos capítulo 9, versículo 22 e 23. Vasos da ira, vasos de misericórdia. Versos 22 e 23 está escrito, irmãos. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A expressão vasos da ira, aleluia, Pai. A expressão vasos da ira refere-se àqueles que, pela prática do pecado, estão se preparando para a sua destruição eterna. Esses são os vasos da ira. Eu chamo muito, porque a Bíblia me ensinou, de pecador contumaz, pecador recorrente. São os vasos da ira. A expressão vasos da ira refere-se àqueles que, pela prática do pecado, estão se preparando para a sua destruição eterna. O indivíduo torna-se um vaso da ira através dos seus próprios atos pecaminosos e da sua própria rebelião contra Deus. Conforme Paulo já declarara, mas segundo a tua natureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti. Versos 2, capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Apesar disso, os vasos da ira ainda poderão arrepender-se, voltar-se para Deus e receber sua misericórdia. A expressão vasos de misericórdia, versos 23. Eu falo muito isso, irmãos. Esses pecadores contumaz, esses vasos da ira de Deus, a qualquer momento, enquanto ele ainda tem fôlego de vida, independente do pecado que ele cometeu, está cometendo, se ele arrependido pedir perdão, e aceitar a Jesus, ele terá ainda oportunidade de salvação. Ele ainda será salvo. Por isso afirma aqui: apesar disso, os vasos da ira ainda poderão arrepender-se, voltar-se para Deus e receber sua misericórdia. A expressão vasos de misericórdia, versos 23, refere-se àqueles, tanto os judeus como os gentios, que creem em Jesus Cristo e o seguem. Versos 24 ao 33. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Versos 24 até o 33, está escrito o seguinte, Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Vou repetir. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito:
vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Ou seja, se os tempos não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, diz Deus, diz Jesus, diz a palavra de Deus, saída da boca dos santos profetas. Se os tempos não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, ou seja, nenhum ser humano pecador, que todos nós nascemos pecadores, né? Todos sem exceção, né? Então nenhum, se os tempos não fossem abreviados por causa do pecado, né? Porque a palavra de Deus afirma, o mundo jaz no maligno, né? Então se os tempos não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, afirma a santa palavra de Deus. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse a Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixar a descendência, não teríamos sido feitos como Sodoma, e seríamos semelhantes a Gomorra, ou seja, viraremos pó, cinza, e o vento levaria e não sobraria nada, nem raiz, nem ramo, né? Aí não teria herança, não sobraria nenhuma herança de Deus. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Esta pedra é Jesus Cristo, o nosso amado eterno Salvador. Todo aquele que nele crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado, ou já está condenado, porque não crê no unigênito de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Não foi pela fé, né? Mas a condição espiritual da maioria de Israel devia-se à recusa. Mas a condição espiritual da maioria em Israel devia-se à recusa. Por aquela nação, no plano de Deus, para a salvação pela fé em Cristo. Verso 33. Muitos gentios, no entanto, aceitaram o caminho divino da salvação e alcançaram a justiça que vem pela fé. Vamos ver aqui o que fala o versículo na íntegra, para não ficar dúvida com os irmãos aqui. Romanos capítulo 9, versículo 32. Está escrito, né? Aleluia, Pai. Por quê? Porque não foi pela fé? Aliás, vamos pegar o 31 para fazer a ligação. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, né? Eis que eu ponho em Sião a pedra de tropeço, que uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido, né? A má condição espiritual da maioria em Israel devia-se à recusa por aquela nação.
do plano de Deus para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Verso 33. Muitos gentios, no entanto, aceitaram o caminho divino da salvação e alcançaram a justiça que vem pela fé. É tão verdade essa afirmação, irmãos, que o povo de Israel, né, a nação eleita do Senhor, os escolhidos de Deus, separado para dar a Deus honras, glórias e louvores, saíram do Egito pelas mãos de Moisés. Eram 652.550 almas, sem contar os jovens abaixo de 20 anos e as mulheres. E desses 652.450 almas que saíram do Egito, somente 2, 40 anos depois, somente 2 entrou na terra prometida. Mas por que, pastor Israel, que os demais não entraram? Por causa do pecado. Porque se rebelavam contra Deus o tempo todo, não aceitando a determinação de Deus dada por Moisés, né? E Deus foi eliminando todos numa tacada só, né? O Senhor, eu lembro muito bem numa passagem marcante, notória, né? O Senhor engoliu, fez a terra abrir a boca e engolir 250 almas, com tudo quanto tinha: Corá, Datã e Abirã. Corá, Datã e Abirã. Deus fez a terra abrir a boca e engolir numa tacada só, por causa da rebeldia dessas pessoas, desses homens, com as suas casas, suas famílias, né? Povo rebelde, murmuradores, né? Separado de Deus, que não aceitava as determinações de Moisés, que não era a palavra de Moisés, saía sim da boca de Moisés, mas determinadas por Deus. Moisés, varão de Deus, o escolhido de Deus, né? E assim Deus foi eliminando. Somente 2 entrou, irmãos. Para ver, raciocina um pouquinho, irmãos. Para pensar neste número. Eram 652.450 almas. Só 2 entrou, irmãos. Você não acha nem percentual para ver quanto dá isto. Nem alcança percentual algum, ou percentual, como entendam. Por causa da rebelia, das rebeliões, das rebeldias, das murmurações. Deus não aceita murmuradores. A palavra de Deus, lida, pregada, cantada, é para ser obedecida, irmãos. É para ser obedecida. E aqui está essa afirmação falando, né? A má condição espiritual da maioria em Israel devia-se à recusa. Recusa de quê? Recusa em obedecer. Não quer obedecer. Eu sou dono do meu nariz, a vida é minha, a casa é minha, né? Quem manda sou eu quem sei, né? O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Ninguém tem nada com isso, né? Por recusar as correções que te vêm pela palavra de Deus. Você ouve, escuta, sabe, mas não obedece, não pratica. E o seu fim é esse. A má condição espiritual da maioria em Israel devia-se à recusa. Recusa o quê? Em obedecer a santa palavra de Deus. Por aquela nação, do plano de Deus para a salvação pela fé em Cristo. Versos 33. Ah, mas naquele tempo lá Jesus não tinha nascido ainda. Como é que é isto? É porque tudo que foi pregado, de Gênesis até Apocalipse, era sobre Jesus. Não tem nada que não foi sobre Jesus, né? Jesus era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Ele estava junto com o Pai, a Santíssima Trindade.
Por isso que numa mensagem fala divinas, né? Atribuído, né, aos seres divinos. Né? Quem são os seres divinos? Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Então a recusa em obedecer. Né? Foi Jesus quem deu as tábuas da lei para Moisés, lá no Monte Sinai. Né? E o homem que recusa obedecer tem o mesmo fim que estas 650 mil. Era 652 mil. Né? 652 mil. 652.450. Somente duas entraram. 648.450 não entraram. Né? A má condição espiritual da maioria em Israel devia-se à recusa por aquela nação do plano de Deus para a salvação pela fé em Cristo. Verso 33. Muitos gentios, vamos repetir o 33 aqui só para confirmar, pela salvação, verso 33. O que está escrito no verso 33? Né? E como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Esta pedra, esta rocha é Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Muitos gentios, no entanto, aceitaram o caminho divino da salvação e alcançaram a justiça que vem pela fé. Eram gentios, eram zambuzeiros bravos, eram pecadores, mas quando a palavra chegou até eles, receberam bem a palavra e aceitaram e se converteram e não tropeçaram na pedra de esquina, não tropeçaram na pedra de tropeço, né? E tiveram o seu nome escrito na rocha, como disse nosso querido e amado irmão Jó, né? Lá em Jó 29, Jó 19, versículo 23 a seguir, né? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera agora que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo fossem escritas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Né? E foi escrita assim as palavras de Jó num livro. Né? Em qual livro? No best-seller, o maior livro, o livro mais vendido do mundo, a Santa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E foi esculpida assim na rocha. Que rocha? Foi escrita em Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada é Jesus transformado em palavras. Então foi sim esculpida na rocha. Né? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem e fosse esculpida na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive, né? E que por fim se levantará sobre a terra. E foi levantado. Jó, irmãos, Jó viveu 4.000 anos antes de Cristo, da terra de Ur dos caldeus. Jó viveu 4.000 anos antes de Cristo, né? E que por fim se levantará sobre a terra.